Nós vamos ter mais uma aula então de farmacologia e nós vamos então hoje estar falando sobre a questão dos anti-inflamatórios não esteroidais, agora com foco nos seletivos da COX-2. E os objetivos desta aula são os seguintes, né? Primeiro, conhecer os mecanismos inibitórios, né, dos COX-IBs, que são conhecidos, né, como os fármacos seletivos para inibição da COX, e saber qual a diferença deles para aqueles conhecidos como os não seletivos, e saber as vantagens e desvantagens de se usar os COX-IBs em relação aos não seletivos. E para alcançar esses objetivos, então, nós temos algumas questões, né, que são norteadoras dessa atividade, sendo que estaremos, né, conversando sobre a participação da COX-1 e COX-2 no equilíbrio trombótico. É importante que a gente tenha esse conhecimento e saiba. E também só relembrando, né, que durante as aulas anteriores nós falamos, né, que alguns anti-inflamatórios têm uma ação sobre o tromboxano, o que faz com que eles tenham, né, uma atividade antitrombótica que facilita e até, entre aspas, né, raleia o sangue, e por isso são até utilizados, né, como fármacos cardioprotetores, como o caso acetilsalicílico. Também vamos falar das regiões, né, existentes nas enzimas COX, né, principalmente na COX-2, que serviu para o direcionamento da inibição seletiva desta enzima e manutenção da atividade da COX-1. E também nós vamos, né, estar falando, né, por que os COX-IBs acabam sendo os mais indicados para as dores crônicas e saber também, né, quais são as indicações, né, as vantagens das indicações em processos odontológicos dos COX-IBs. Então, durante essa aula, então, a gente vai então conversar, né, sobre a questão da participação das COX no equilíbrio trombótico, tanto a 1 quanto a 2, saber então as diferenças estruturais da COX-1 e COX-2 que permitiu uma ação seletiva apenas da COX-2 e as vantagens que se obteve com relação a isso, além também de algumas desvantagens, saber, né, por que da indicação para a dor crônica dos seletivos da COX-2, também chamados de COX-IB, e saber, então, né, por que em processos odontológicos e cirúrgicos acaba-se tendo uma preferência pelos usos, né, dos COX-IBs. Pois bem, então, né, desde o início deste módulo, né, que a gente vem falando da questão dos anti-inflamatórios não esteroidais, nós temos falando da questão, né, das ações das membranas, ações de enzimas, né, como os fosfolípides, e, né, a fragmentação do ácido araquidônico formando diferentes compostos, né, como no caso das prostaglandinas, que têm N funções em nossos organismos. E nós, né, inicialmente, trabalhamos a questão, né, dos anti-inflamatórios não seletivos, que acabam inibindo, né, de forma equivalente as coenzimas COX-1 e COX-2, e hoje nós vamos conhecer então mais sobre esse seletivo, né, e quais são, né, suas ações e por que ele acabou sendo planejado, inclusive. Bom, então só recordando o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, as ciclooxigênases, né, são estruturas químicas que apresentam, né, um canal de acesso, um túnel, né, no qual a molécula do ácido araquidônico acaba então se adentrando, né, por quimiotaxia nesta região, né, da estrutura química e estrutural da COX, e em uma região específica, né, acaba então tendo uma interação química, do qual se processa então, né, a questão enzimática, e reações que naturalmente não aconteciam passam a acontecer, e eu tenho então, na sequência, a fragmentação dessa molécula de ácido araquidônico em moléculas menores que, né, são denominadas de prostaglandinas, designadas por letras e números que desempenham vários papéis no organismo. E os anti-inflamatórios, né, como que eles atuam? Os anti-inflamatórios, eles se comportam como falsos ácidos araquidônicos que se ligam em regiões químicas específicas das coenzimas, né, COX-1 e COX-2, e impede a entrada do verdadeiro ácido araquidônico. Uma vez que isso acontece, então, né, aqui nos exemplos, né, tanto da aspirina, né, que é ácido acetilsalicílico, e do ibuprofeno, não há, então, a conversão do ácido araquidônico nas prostaglandinas, inclusive aquelas que mediam a dor. Porém, algumas prostaglandinas conhecidas como constitutivas acabam sendo não produzidas, e isso gera os efeitos adversos. Dentre esses efeitos,
Vale destacar, né, a inibição da prostaglandina responsável pela proteção do muco protetor do estômago, que protege o estômago da acidez que ocorre, né, durante o processo digestório. Então, tudo se baseia nessa condição e nessa situação, né, dos anti-inflamatórios se comportarem como, entre aspas, falso ácido araquidônico e impedir, né, a conversão do verdadeiro ácido araquidônico em, né, componentes menores que vão dar, né, agir, né, nas suas funções, sendo algumas, né, patológicas, como a dor e inflamação, sendo outras chamadas de constitutivas ou fisiológicas, né, como, por exemplo, a agregação plaquetária, que aí envolve a participação do tromboxano. Então, né, temos, né, um mecanismo de ação desses fármacos então descritos, né, como mostrei para vocês, né, do qual eles se comportam como o falso ácido araquidônico e vão então impedir a degradação, né, do ácido araquidônico. E temos, como mencionado anteriormente, dois tipos, né, de coenzimas, né, COX-1 e a COX-2, que apresentam pequenas diferenças estruturais, mas ambas, né, coenzimas atuam sobre o ácido araquidônico. Porém, os produtos formados da fragmentação molecular do ácido araquidônico, né, que é uma macromolécula, são diferentes. A COX-1, por exemplo, ela forma prostaglandinas, né, que vão ter ações chamadas fisiológicas, como a proteção gástrica, através da produção, né, da prostaglandina responsável pela formação do muco protetor, a homeostasia renal, o bom funcionamento do rim, e a função plaquetária, né, do qual nós temos, né, as questões envolvendo, né, a agregação plaquetária adequada, porque o sangue ele tem que ter um equilíbrio, né? O sangue ele não pode ser muito denso, né, senão vai formar trombos, como a gente pode ver aqui nesta imagem, e também não pode ser muito disperso, porque senão ele fica muito, como se diz, né, raleado, né? E também se houver tipo um acidente assim, tiver um corte, posso ter um processo hemorrágico, né, mais sério. Então eu tenho que ter um equilíbrio entre essas funções, né? E a função de agregação plaquetária está, né, atribuída à questão da COX-1. A COX-2, por sua vez, ela tem as funções então consideradas fisiopatológicas, né, como os efeitos inflamatórios, como a inflamação, dor e febre. E ela também tem a sua ação sobre a questão da agregação plaquetária. Ela, por sua vez, é antiagregante, né? Então, enquanto eu tenho, né, prostaglandinas, né, e tromboxanos, né, que têm ação protrombótica, né, promovendo a agregação, advindo, né, de fragmentos do ácido araquidônico da COX-1, eu tenho, né, pela COX-2, a formação dos antitrombóticos, que são responsáveis, né, pela questão da não agregação, né, plaquetária para o equilíbrio da função hematopoética no sangue, né? Então eu tenho esse equilíbrio e isso se torna, né, extremamente importante, né, para o bom funcionamento do sistema hematopoético. E o que nós temos então? Quando se usa o anti-inflamatório, né, clássico, né, o não seletivo, ele inibe tanto a COX-1 quanto a COX-2. Eu vou ter, né, inibindo a COX-2, os efeitos terapêuticos que eu quero, como reversão da inflamação, da dor e da febre, mas também vou ter os efeitos adversos, né, do qual os efeitos adverso principal é a irritação gástrica, né, porque a prostaglandina protetora do estômago não será produzida. Então, eu resolvo um problema, né, relativo à dor, à febre, mas eu tenho essa possibilidade, né, que acontece numa magnitude menor, né, de acontecer esse efeito adverso. Então, por muito tempo, né, a questão da dor estomacal, né, foi um problema, principalmente para quem tinha que usar a medicação crônica, como está descrito, né, uma das questões que eu falei no início desta aula. Então, pacientes que tinham dor crônica e que tinham que usar regularmente os anti-inflamatórios acabavam desenvolvendo úlceras, né? E também problemas renais, né, podiam acontecer. A questão da função plaquetária, por sua vez, já não era afetada, porque inibindo as COX-2 e considerando que existe o equilíbrio, né, a redução tanto de COX-1 quanto COX-2
promovia, né, e mantinha, na verdade, o equilíbrio da ação da COX-1 protrombótica e da COX-2 antitrombótica. Ficavam equilibradas, né, sem grandes alterações, exceto por alguns anti-inflamatórios, como o acetil salicílico, que inibindo a ação do tromboxano, favorecia a atividade antitrombótica, do qual ainda configurou este fármaco sua utilização para proteção cardiovascular, redução do risco de formação de trombos, né, e de obstruções que poderiam afetar, né, a irrigação do tecido cardíaco. Então essas são as situações e merece destaque, né, a questão da dor estomacal. E foi por isso então que algumas pesquisas, né, começaram a ser realizadas para, né, se ter fármacos que tivessem mais ação terapêutica e menos ações adversas. E aqui só para mostrar, né, a questão de como que se processa, né, a dor estomacal, né? Então, desde, né, uma questão que vai, né, do início do processo digestório lá na mastigação, que envolve, né, a liberação de substâncias como gastrina e histamina, que alteram, né, o citoplasma das células parietais do estômago, incluindo, né, o aumento da concentração de cálcio interno, que leva à fosforilação de algumas enzimas e que leva, né, à ativação da bomba HKTPase, que é a bomba que libera prótons, hidrogênios ionizáveis no meio, na forma de HCl. O HCl, por sua vez, é um ácido forte, né, que pode causar, né, danos, né, ao tecido estomacal. Mas, graças à ação da prostaglandina, né, derivada da COX-1, eu tenho, então, a formação deste, né, chamado mucoprotetor, do qual eu tenho, então, a proteção necessária. As pessoas que usam os anti-inflamatórios não seletivos, como elas, né, precisam se livrar das prostaglandinas patológicas, a não seletividade afeta também as prostaglandinas, né, de caráter fisiológico. E, por assim, né, acontece então a não produção do muco e essa irritação estomacal. Para isso, né, e considerando isso, é que se teve então vários estudos para entender as diferenças entre a COX-1 e a COX-2, para encontrar pontos-chave na estrutura que permitisse o desenvolvimento de moléculas farmacêuticas que pudessem atuar, né, inibindo seletivamente a COX-2 e mantendo a atividade da COX-1, principalmente para evitar o efeito adverso estomacal. Aqui então nós temos, né, dois esquemas mostrando a diferença, né, do qual que nós temos a fonte de onde a gente tirou esse esquema, do qual, se a gente observar aqui a COX-1, né, ela tem, né, a sua constituição através, né, dos aminoácidos presentes, assim como a COX-2 também, porém com algumas semelhanças e diferenças. As semelhanças principais que existem, né, as semelhanças, são as seguintes. A arginina, bem no início, né, lá na entrada do canal de acesso, né, glulisina também, né, o número aqui corresponde à posição do aminoácido, e a porção principal, que a gente chama de farmacofórica, que é a serina 530, onde acontece a principal ligação química que faz com que uma molécula do anti-inflamatório permaneça dentro deste canal de acesso e não deixe o ácido araquidônico entrar. Porém, foi descoberto algumas diferenças, né? Dentre as diferenças, nós temos na posição 513 a presença da histidina na COX-1 e de arginina na COX-2. Na posição 523, nós temos isoleucina na COX-1 e valina na COX-2. E na posição 434, né, isoleucina na 1 e valina na COX-2. Além de outras diferenças e também algumas diferenças relativas à solubilidade que se apresentava, né, tendo regiões mais lipofílicas na COX-2, isso não sendo observado na COX-1. Então, essas diferenças começaram a ser então exploradas juntamente com as moléculas existentes, né, dos fármacos anti-inflamatórios, para que se tivesse um anti-inflamatório que inibisse somente a COX-2 e mantivesse as ações da COX-1.
Lembrando que dor, inflamação e febre está associado a COX-2, funções fisiológicas como proteção estomacal, homeostasia renal e também, né, ações sobre vasos e tudo mais, está associado a COX-1. Então seria a chance de você ter a inibição dos efeitos indesejados e manutenção de efeitos fisiológicos, reduzindo consideravelmente a chance de se ter efeitos adversos, né? E assim então foi feito, né? Buscou-se então, né, compreender melhor, né, a estrutura de cada aminoácido diferente e ver o que seria possível, né, em termos de modificações das moléculas já existentes para se ter então, né, as mudanças necessárias e que se tivesse um fármaco inibidor seletivo da COX-2, né? E esses pontos que eu apresentei para vocês foram os pontos chaves, então, para as mudanças e obtenção dos chamados COX-CIBs, que são os fármacos inibidores seletivos da COX-2. Então, aqui vendo o esquema, né, nós temos aqui uma molécula do ácido salicílico, né, que tem a sua forma de adentrar, né, no canal de acesso, tanto a COX-1 quanto a COX-2, fazendo, né, ligação química principal, inclusive. Então, essa molécula é indiferente, né? Ela consegue adentrar tanto no canal da COX-1 quanto a COX-2. Entrando na COX-2, tem o efeito terapêutico. Na COX-1, vou ter, né, os efeitos indesejados. Então, essa molécula não tinha uma especificidade. Mas vale ressaltar que a estrutura das COX eram diferentes e isso poderia ser explorado para se ter uma molécula que conseguisse adentrar a este canal da COX-2 e não conseguisse adentrar no canal da COX-1, deixando esse canal único exclusivamente para o ácido araquidônico entrar, ser fragmentado e formar as prostaglandinas de ação fisiológica. E é a partir de então, né, que se fez as mudanças, e uma das mudanças propostas teve a ver com o diâmetro que existe dos canais de acesso, porque a COX-2 ela apresenta um diâmetro maior e um espaço interno maior, o que acomodaria uma molécula que tivesse uma estrutura maior. E foi assim então que adicionaram, né, um grupo volumoso que tem que ter, né, obviamente, afinidade por esses aminoácidos presentes na COX-2 e que não estão na COX-1 para ter seu efeito. E foi assim que se teve, então, os seletivos da COX-2, né, do qual, nesse esquema aqui, a gente pode observar, né, as regiões que acabam sendo contempladas, que permitem o acesso à COX-2, que tem um diâmetro maior no seu canal e que não consegue entrar no canal da COX-1. Resultado, ácido araquidônico entra na COX-1, forma suas prostaglandinas, ácido araquidônico não consegue entrar na COX-2, não vai formar as prostaglandinas patológicas, né? E foi assim então que a gente teve então, né, essas modificações, né, envolvendo inclusive esses aminoácidos aí citados. E aqui nós temos, né, as estruturas, né, só para a gente ilustrar, né, e o nome dos principais COX-CIBs, né, que nós temos na atualidade. Então nós temos o Refocoxib, o Celecoxib, o Heterocoxib e o Valdocoxib, sendo que o Celecoxib, né, e o Refocoxib são os mais utilizados, né, atualmente para o uso de dor crônica. Por que ele é útil para a dor crônica? Porque ele não expõe o paciente a risco de doenças de ulceração no estômago, não aumenta o risco de problemas gastrointestinais, úlceras estomacais, entre outros. Isso era mais comum nos outros anti-inflamatórios. Então, a pessoa que tem uma artrite reumatoide, por exemplo, né, ela pode utilizar, né, os seletivos da COX-2 por um longo tempo sem se preocupar com riscos de ter um outro problema estomacal. Então, essa foi a grande sacada e um dos principais motivos da grande aceitação dos inibidores seletivos da COX-2, porque mantendo a COX-1, a proteção estomacal estava mantida, né? Então foi assim então que esses fármacos chegaram ao mercado e apresentavam uma outra vantagem também que a gente pode, né, apresentar para vocês. Então aqui, só voltando ao esquema, né? Então o que acontece? Essa molécula aqui, ela é um seletivo da COX-2, né? Então o que ela faz?
ela então consegue, né, adentrar a um canal que é maior, fazer as ligações químicas com aminoácidos que só tem na COX-2 e impedir que o ácido araquidônico adentre aqui. Por sua vez, ela não consegue ter essa mesma afinidade na COX-1. A COX-1 fica livre, então se torna seletivo, né? Então esta é a grande vantagem, né? Além de levar essa proteção, né? Manter, né, o estômago protegido, né, pela manutenção das prostaglandinas produzidas via COX-1. Então nós tivemos, né, vantagens, né? Tivemos então, né, essa questão, né, dos pacientes passassem, né, a usar esse fármaco sem ter o risco, né, de ter irritações estomacais. E também uma outra vantagem surgia, né, pelo seguinte: como eu passava agora a inibir uma COX, né, e a outra mantinha a sua atividade, o que nós passamos a ter, né? Passamos então a ter uma maior atividade da COX-1 em relação à COX-2. E, como eu mencionei no início da aula, existe uma atividade envolvendo o tecido hematopoético que depende do equilíbrio entre as duas, né? Que seria a questão do evento trombótico. Daí o que acontece? Com a redução da atividade da COX-2, o efeito antitrombótico ficava reduzido e o efeito trombótico aumentado, porque eu passava a ter maior quantidade de COX-1 em relação a COX-2. Resultado, o processo de coagulação ficava mais eficiente. E por que isso é bom? Porque quando você tem processos cirúrgicos ou processos de dor envolvendo um acidente que tinha corte, usar um fármaco com maior atividade pró-trombótica favorecia a cicatrização, né, e menor risco de hemorragias. Então a pessoa tinha um corte, tinha dor, usando os seletivos a COX-2, no qual eu teria o desequilíbrio na relação COX-1 e COX-2, mantendo maior atividade da COX-1, eu teria maior atividade protrombótica. Por essa razão que muitos odontólogos, né, passaram a ter preferência na prescrição desses medicamentos, porque aliviava a dor pós-cirurgia, pós-procedimento odontológico e evitava algum risco de se ter, né, uma perda de sangue e a cicatrização se tornava até mais rápida. Então foi outra vantagem, protegia o estômago e, em situações envolvendo cortes, impedia, né, a perda de sangue excessiva e favorecia processos de cicatrização. Mas, né, tudo que se mexe traz consequências, né? Trago aqui a imagem de um filme chamado Efeito Borboleta, né, no qual a pessoa volta ao passado, mexe uma coisa e quando ela volta ao presente está tudo diferente. E é só uma analogia com o nosso organismo. Por quê? Né? Porque tudo que eu mexo, né, traz consequências no corpo inteiro. E assim aconteceu. Quando a gente considera a questão cardiovascular, né, o que acaba, né, acontecendo? Né? A formação de trombos, né, de um sangue mais denso para o coração não é interessante, tanto que, né, a gente já observa o contrassenso, né? Nós temos aí a questão envolvendo, né, o AS, por exemplo, que protege o coração por um efeito antitrombótico, devido a uma ação diferente que é sobre o tromboxano, que ele consegue impedir a atividade. E aqui nós temos, né, um fármaco que foi visto como vantagem inicial a predominância protrombótica para procedimentos, né, que causavam dor, mas não podíamos esquecer que isso podia afetar o coração. Esses fármacos coxíbeos, eles foram liberados, né, e houve, né, estudos, né, que diziam que eram seguros para o coração. Mas o que aconteceu, né? Na prática e no uso, estas observações não se mantiveram. Então aqui eu tenho para vocês, né, um breve estudo, né, uma meta-análise, né, do qual se comparou vários estudos de risco cardíacos e comparando, né, o naproxeno, né, que é o da classe 2 dos anti-inflamatórios, com, né, os coxibes, né, eventos cardíacos fatais, né, e cerebrovasculares também, porque também pode acontecer, né, a questão da obstrução de vasos do cérebro, né, foi muito maior,
né, no grupo que usava os coxibes, né, no caso aqui o rofecoxib. Então começou-se a evidenciar que existia um risco maior para pessoas que tinham problemas cardíacos, né? E, infelizmente, algumas pessoas vieram até a falecer. Aí os estudos foram refeitos e hoje mantém-se as vantagens do coxib. Porém, pacientes que já têm histórico de problemas cardíacos não se recomenda o uso. Então, se for realizada uma cirurgia em um paciente que já tem histórico de ter tido um infarto ou coisas semelhantes, o uso dos coxibes não é interessante, né? Em alguns casos, né, até a Anvisa, né, ela restringe, né, a liberação do uso para pessoas com esta característica, né, via, né, a retenção de receita e uso controlado desses fármacos, né? A pessoa não pode na farmácia comprar, eu quero, tem que ter receita devidamente avaliada pelo profissional, que não vai liberar para um paciente que está em grupo de risco, né, para esses medicamentos. Então tem esse detalhe, esse cuidado, né? Então várias situações, né, aconteceram, outros estudos também envolvendo pessoas com angina e tudo mais, comparações com os outros anti-inflamatórios, e realmente foi um grupo que apresentou mais risco, né, os que usavam os seletivos a COX-2. Então pacientes, né, com problemas cardíacos, né, têm esta situação envolvendo, né, esse desequilíbrio entre COX-1 e COX-2 promovido pela inibição seletiva da COX-2. Né? Então, né, são vários estudos, né, e artigos que falam sobre isso. Né? Então, os coxibes são tão eficazes quanto ainda são seletivos para dor e inflamação. Entretanto, plaquetas expressam, né, primariamente pela COX-1. Né? Então, aí vem a explicação, né, desse desequilíbrio que acaba acontecendo e os riscos que advêm disso. Então, né, a inibição seletiva da COX-2 tem suas vantagens e tem os seus cuidados também. É importante ter isso em mente. E aqui só uma notícia de 1997, quando esses fármacos começaram, 2002, quando esses fármacos começaram, né, a alcançar o mercado e, infelizmente, né, teve um que acabou sendo até retirado, né, em função, né, do risco, né, e o pânico que gerou, porque as pessoas estavam se recusando a usar esta medicação. Bom, então, né, a participação da COX-1 e COX-2 no equilíbrio trombótico, né, uma é responsável pelo evento pró-trombótico e a outra antitrombótico. Então, aqui nós temos, né, a questão envolvida, né, respondam com um pouco mais de detalhes, estudem um pouco sobre isso. Né. As regiões que serviram de planejamento para a obtenção da COX-2 estão na enzima COX, propriamente dito, né, são aquelas diferenças de aminoácidos que eu apresentei para vocês. Né. Por que são úteis para a dor crônica? Né? Porque não tem chance a longo prazo de causar irritação no estômago, porque a prostaglandina protetora do estômago continua sendo produzida. Né? Só as prostaglandinas patológicas que são inibidas, o que é uma grande vantagem, assim como a questão, né, de favorecer o evento pró-trombótico e em processos, né, cirúrgicos, favorece, né, a não hemorragia e uma cicatrização mais eficiente. Porém, existe a desvantagem, né, que está relacionado justamente à questão, né, do risco cardíaco. Né? Então é preciso, né, estar atento a isso. Então, respondendo essas questões, refletindo sobre elas, nós alcançamos nossos objetivos de saber os mecanismos que diferenciam os coxibes dos não seletivos. Né? Então, essas são as diferenças estruturais, as mudanças propostas, né? E as vantagens e desvantagens. Né? Vantagens indicado para processos cirúrgicos, para dor crônica, porém, paciente que tem problema cardíaco tem que usar com restrição. Ok, gente? Então, esta é a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato. Um forte abraço, obrigado.